Vamos lá. Livro do Gênesis, o capítulo 2. O versículo 7. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Livro do Gênesis, capítulo 2. E o versículo 7 é o texto ao qual Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Glórias a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. Todos acharam? Glórias a Deus. Façamos a leitura do texto que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bedelho e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Amém? Deus abençoe esse momento. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer falar. Usa para o pregador que é limitado e que carece para a tua direção e o teu auxílio neste momento, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho estudado na faculdade, falei para o Gil que eu não costumo falar as coisas que eu aprendo na faculdade, assim, trazer muito para cá, não. Muitas coisas nem vale a pena você trazer, enfim, é coisa complicada de entender, enfim. Mas eu tenho estudado por essa semana, nessa semana, sobre cosmologia. Aí você pergunta, o que é cosmologia? O que é cosmologia? Cosmologia é o estudo da criação. É um estudo que estuda a origem de toda a criação, de todo o universo, o cosmos, a Terra, os seres viventes que somos nós. E existem muitas cosmologias, muitos estudos, muitos posicionamentos, muitas vertentes a respeito desse tema, a origem do mundo, a origem do universo. A nossa crença, nós evangélicos, nós cremos na cosmologia cristã, judeu e cristã. Ou seja, cremos que o mundo, ele não foi criado por acaso. Nós cremos, segundo a cosmologia, o estudo das origens da criação. Nós cremos que por trás de toda a criação, conforme está escrito em Gênesis, nós cremos que existe um Deus, um sábio arquiteto, que desenhou, ele arquitetou, ele planejou todas as coisas, e com seu poder, do nada ele fez que as coisas aparecessem. Pois Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Não havia luz e Deus
Deus disse: haja luz. Não havia isso, não havia aquilo, e Deus saiu falando: haja isso, haja aquilo. E Deus foi criando as coisas segundo o poder da tua palavra, conforme o seu propósito. Então nós temos essa crença. Nós cremos que o mundo não é uma obra do acaso. Nós cremos que Deus, Ele criou todo o universo com um propósito, com um objetivo. E a Bíblia revela que esse objetivo é que Ele seja louvado e engrandecido por suas criaturas. As criaturas de Deus que não são vivas, como a estrela, o sol, a lua, o mar. Tudo isso glorifica a Deus. O sol, ele não deixa de brilhar. As estrelas não deixam de brilhar. Eles estão no lugar onde Deus ordenou que ele estivesse. O mar, ele respeita o limite que Deus colocou para ele estar. A não ser que haja um propósito, uma vontade de Deus, que ele excede aquele limite e ele invade a terra. E acontece então o que nós conhecemos? O tal do tsunami. Nós cremos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo para o louvor de sua glória. E nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus, Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Somos semelhantes a Deus, não somos deuses. Não somos criatura. Mas somos semelhantes a Ele. Pois Ele, quando foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus cria o homem e coloca ele num jardim. Na terra, Deus ele coloca num jardim que se chama Éden. Esse jardim, né, Éden significa em hebraico, significa jardim. No grego, que vem no Novo Testamento, significa paraíso. Era o jardim de Deus. Deus coloca o homem lá. E lá nesse jardim, havia alguns elementos, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme nós lemos aqui. Havia nesse jardim também a árvore do fruto da vida. E Deus disse ao homem: de todos os frutos você pode comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que o homem fez? Desobedece a Deus. Nós sabemos o quanto durou o momento da inocência. Nós sabemos se Adão e Eva permaneceram no jardim por durante anos e séculos, sem desobedecer e depois desobedeceram. Não sabemos se foi 1 ano, se foi 10, se foi 20, sendo obediente, não tocando aquele fruto, e depois eles foram vencidos pela serpente, que é a figura e a manifestação do adversário de Satanás. Não sabemos, mas nós sabemos nos relatos da Bíblia que o homem, ele fracassou. Adão fracassou. Então Deus, ele expulsa o homem e a mulher do seu jardim. Expulsa o homem e a mulher do paraíso, do jardim de Deus. Pois eles desobedeceram. E qual era a ordem, a cláusula de Deus? Era que se eles desobedecessem, eles iriam morrer. Eles desobedecem. Eles são expulsos. Agora a pergunta é: por que Deus expulsou eles do Éden? A pergunta é: por que Deus expulsou a sua criatura do Éden? Por que Deus não permitiu que, ainda que eles estivessem desobedecidos, eles pudessem vir permanecer lá nesse Éden? Por quê? A resposta é: porque lá nesse Éden, como eu disse anteriormente, existia uma árvore muito abençoada. E nessa árvore havia o fruto da vida. Vocês estão com a Bíblia aberta? Se não tiver, abra comigo aí. Gênesis capítulo 3 agora. E o versículo 23. Vamos ver por que Adão e Eva foram expulsos.
Sim, eles desobedeceram, mas eles não podiam ficar lá em desobediência? Não. E a Bíblia responde isso para nós. Gênesis capítulo 3, o verso 23, está escrito: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui está a resposta para essa questão, para essa pergunta. Por que o homem não permaneceu no jardim após ele desobedecer? Porque havia uma árvore lá que se chamava árvore do fruto da vida. Deus disse que se eles comessem, eles iriam morrer. Eles desobedeceram. Então, se eles permanecessem lá naquele jardim, se alimentando do fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna. E eles quebraram o contrato. Eles não poderiam mais agora se alimentar desse fruto. E lá no meio do jardim estava essa árvore com esses frutos. Então Deus expulsa eles do Éden. E sabe o que Deus coloca lá no Éden? Querubins, com espadas flamejantes, pegando fogo. Querubins da guarda, guardiões, seres celestiais, poderosos. E eles não apenas guardam no sentido de estarem lá, mas creio eu que Deus, ele ocultou o jardim do Éden de nós. O jardim do Éden, ele está nessa terra aqui? Ele está. Mas aonde está ele? É lá nos Estados Unidos? O jardim do Éden é no Japão? É no Brasil? É na Austrália? Onde é o jardim do Éden? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Se Deus deixasse o caminho do Éden aberto para nós, todos nós, que somos pecadores, iríamos adentrar o jardim do Éden, iríamos comer do fruto da árvore da vida, e não iríamos morrer, iríamos ter vida eterna. Então Deus oculta o jardim do Éden por causa da árvore da vida. E ninguém consegue achar esse jardim. Ele está na terra. E existe um mistério muito grande nesse jardim. Porque vocês lembram que eu li para vocês, aqui no versículo de número 10, do versículo 10 até o versículo de número 14, né, nos fala a respeito de um rio que sai do jardim do Éden. É o jardim do Éden. Existe um rio que sai de lá. E esse rio, ele se divide em 4 braços. E aqui o texto fala o nome dos 4. É o rio Pison, é o rio Gion, é o rio Tigre, né, e é o Eufrates. Esses 4 rios, eles existem. E os homens sabem que rios são esses. Então olha, o mistério do Éden. Os homens, em sua curiosidade, tentando descobrir tudo, eles tentam até hoje descobrir onde está o jardim do Éden. E qual foi a inteligência do homem? Peraí, a Bíblia está falando que lá do Éden sai um rio. A fonte dele está lá. E esse rio, ele se divide em 4 braços. É como se, por exemplo, esse nosso rio Maranhão fosse um desses rios. Amém? O nosso rio, ele desce, não é? Existe uma fonte. Suponhamos que a fonte do rio Maranhão está no Éden. Olha a inteligência do homem. O homem, logicamente, ele pensou o seguinte: peraí, vai ser fácil achar o jardim do Éden. Eu sei onde está o rio. Se eu ir subindo, eu vou achar a sua fonte. A fonte está dentro do Éden. Então eu vou achar o Éden. E o homem tentou.
Ele sabe, eles conhecem esses rios, eles conhecem esses rios, e ele foi subindo para tentar achar o jardim para ele. E você acha que o homem achou? Não achou. Porque Deus é mistério. Ninguém pode quebrar os decretos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode passar por cima da palavra de Deus. Se Deus diz que Ele ia esconder, sabe? Ele ia esconder. E Ele está escondido na terra. E nós não podemos hoje nos alimentar desse fruto. Porque nós somos pecadores e devemos que um dia morrer. Porque pecamos e somos dignos de morte. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, Romanos capítulo 5. E eu quero responder uma outra questão que surge também. Diante desse assunto, né, da criação, da cosmologia. Romanos capítulo 5, quem achou, acha o irmão do lado aí, ajuda o irmão ao lado a achar. Romanos capítulo 5, eu quero o verso 12, o verso 18, o verso 19. Do verso 12, o 18. Amém? Vocês entenderam? Nós não podemos achar o Éden porque lá está a árvore da vida, o fruto da vida. E nós não podemos comer esse fruto agora. Isso, versículo 12. Porque primeiro nós temos que passar pela morte. Mas Deus determinou um dia para que nós possamos comer desse fruto. Vamos abrir a Bíblia aí, eles abriram comigo, perdão. Romanos capítulo 5, vamos ler o verso 12. Depois vamos pular para o 18. E depois vamos ler do 18 até o 21. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. O subtítulo da minha Bíblia está escrito assim o seguinte. Não o versículo, mas o subtítulo. Adão e Cristo. Amém? Ao versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos lá para o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá para a vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Amém? Olha só a questão em jogo. Quem que pecou? A Bíblia fala que nós pecamos. A Bíblia fala em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perderam um privilégio. Perderam o primeiro estado. Saíram do jardim da inocência. Todos pecaram. Mas espera aí, todos pecaram. Existe uma questão mais ou menos que a Bíblia responde, que muitas vezes ela permeia pela nossa mente, ela passa pela nossa mente. Peraí, se foi Adão que pecou, eu não estava lá. Você estava lá, não é? Quando Adão pecou? Eu estava lá. O cara peca, quem peca, a Bíblia fala que todos pecaram. Adão pecou e quem sofreu somos nós. É por isso que eu já vi muitas pessoas dizer, olha, se Adão descesse aqui na terra, ninguém ia lixar ele. Não é verdade? Muitos falam isso. Eu estava lá, nós estávamos lá, não é? E por que a consequência veio sobre nós? Sabe por quê? Porque Adão, ele era o primeiro homem. E sendo ele o primeiro homem,
ele era o representante de toda a humanidade. Toda responsabilidade foi colocada sobre as costas de quem? De Adão. E Adão é o que? Ele fracassou. Fracassando Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram. Todos. Porque ele nos representava. É mais ou menos assim, vocês lembram da história de Davi e Golias? Estava lá Golias, um gigante, dizendo o seguinte, olha, vamos fazer assim, para que não haja muitos mortos em na guerra. Estavam os filisteus, Golias era filisteu, gigante, forte, e tinha o povo de Israel. Então o povo de Israel e os filisteus entraram no seguinte acordo, olha, para que não haja muitos mortos, ou seja, nós vamos guerrear todo mundo e muitas pessoas vão morrer, foi o seguinte, você pega o vai mais valente do seu exército, que eu vou pegar o meu mais valente daqui, e aquele que vencer, né, vai ser escravo, quem vencer vai subjugar a outra nação. E do lado dos filisteus estava quem? Golias. E do lado de Israel, um monte de covarde. Até que aparece Davi cheio da Espírito Santo de Deus. O pequeno Davi. Então olha só, Golias, ele representava a totalidade dos filisteus. Se Golias perdesse a guerra, todos os filisteus estariam perdendo. Se Davi perdesse, todos os israelitas iriam perder a guerra. Porque Davi representava Israel, Golias representava os filisteus. Então foi dessa forma. Adão pecou, e desde então todos nós nos tornamos pecadores. A consequência está sobre nós. Porque ele nos representava, e ele fracassou. Mas espera aí, Deus é louco então de colocar toda a responsabilidade da humanidade nas mãos de um homem negativo. Deus ele fez isso. Deus ele sabia de tudo isso. Deus ele planejou, ele decretou, ele bolou, ele arquitetou tudo isso. Para que lá na frente ele pudesse mandar um que é perfeito e pudesse vir justificar todos aqueles que caíram no pecado de Adão. É o que o texto diz para nós aqui. Então esse alguém, a Bíblia fala, aqui Paulo ele faz uma analogia, uma comparação, dizendo que Adão ele é o primeiro homem, e Jesus, ele sendo ele o primeiro homem, ele é a prefiguração, ou seja, ele é a imagem daquele que haveria de vir. O primeiro homem, Adão, ele é a imagem daquele que havia de vir, que é o segundo homem que a Bíblia fala. E ele é Cristo, o segundo homem. Se o primeiro homem fracassou no propósito de carregar toda a humanidade, o segundo homem não. O segundo homem ele foi perfeito. Então o texto começa dizendo aqui para nós, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa, olha só, foi só um pecado, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Foi só um pecado. Não houve um acúmulo de pecado, não, foi só um pecado. Uma vez que pegou uma vez, todos nós passamos, veio juízo sobre todos nós, e juízo de condenação. Mas se a ofensa, e pela ofensa de um homem, veio o juízo para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Se por meio do primeiro homem que é Adão, todos nós nos tornamos pecadores, por meio do sacrifício de Jesus, todos nós possamos ser justificados, podemos ser justificados. Se pela desobediência de um veio a morte, junto com a morte, veio o pecado, veio a morte e a condenação, pelo ato de justiça de Jesus, veio a justificação pela graça para nos dar a vida. É por isso que Paulo fala aqui, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
que nós não pecamos como Adão pecou, nós não estávamos lá. E nós sofremos essa consequência. Mas é bem verdade também, que na cruz, que era para todos nós estávamos morrendo, quem foi não foi nós. Quem foi Jesus. Então tudo se igualou, se tornou kit. E agora Deus ele tem uma promessa para nós. Hoje não é possível nós entrarmos no jardim do Éden e nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, porque devemos passar pela morte. Mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, o verso 7: ao vencedor darei a comer do fruto da árvore da vida. Ao vencedor darei a comer do fruto da árvore da vida. Sabe por quê? Porque o ato de justiça de Jesus nos justifica para a vida. Somos pecadores, somos dignos de morte. Não podemos hoje nos alimentar do fruto da árvore da vida, porque não merecemos a eternidade. Então parece que pelo fracasso de Adão, parecia que a humanidade estava perdida. Ele fracassou. Aquele que nos representava fracassou. Mas não. O plano de Deus, o ato de justiça de Deus é muito maior do que a ofensa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqui no versículo 19, Apocalipse 22, verso 19, diz o seguinte para nós: se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se hoje nós não podemos nos alimentar desse fruto, Deus preparou um momento para que todos nós possamos ter acesso a essa árvore, a esse fruto, e possamos nos alimentar livremente desse fruto da vida e viver eternamente. O mundo não poderia acabar no fracasso de Adão, porque senão Deus teria errado na sua criação, porque senão Deus teria errado nos seus planos. Não poderia. Foi por isso que Deus ele envia a Jesus para morrer por nós e assim nos justificar e abrir uma porta de escape, uma porta de salvação para todo aquele que nele crê. Então, se eu e você crermos em Jesus, nós voltaremos ao paraíso, ao Éden, à cidade santa de Deus. E lá nós não iremos mais estar sobre a condenação da morte. Lá nós teremos vida e vida eternamente, porque Deus nos criou para a vida e vida eterna. Não fomos criados para o fracasso, não fomos criados para a condenação, não fomos criados para o fogo, para o lago de fogo e enxofre. Fomos criados para viver livremente e eternamente ao lado de um Deus Todo-Poderoso, ao lado de um sábio arquiteto que tudo fez para o louvor de sua glória. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Esteja firme com Jesus. Creia nele. Busque a Ele, se entregue a Ele. Pois Ele assiste-nos em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. Qual é a nossa fraqueza muitas das vezes? Nossa fraqueza é que muitas das vezes nossas orações são voltadas para a terra. A nossa fraqueza muitas das vezes é porque as nossas orações elas são embasadas nos nossos desejos, na nossa carne. O homem livremente ele caminha para o caminho de morte. Então, se Deus ele não intervisse na história da humanidade, nós estaríamos perdidos, porque todos nós caminhamos rumo ao sofrimento, rumo à morte. Então Deus ele intervém, no curso da humanidade, no curso da história. Glória a Deus. E Ele nos salva para a glória de Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos aplaudir o segundo homem, o segundo Adão, que é Jesus. Deus
Deus seja louvado. Cristo, Cordeiro de Deus, seja louvado. Amém? Ele nos dá a possibilidade de nós herdarmos a vida eterna. Vamos louvar mais um louvor. Quero chamar as meninas. Ó, as meninas, hein? Glória a Deus. Obrigado, meninas.